Fala galera, começando mais um vídeo e hoje nada mais, nada menos que nosso amigo e grandioso da roça veio bater um papo com a gente. Mas antes de qualquer coisa, pra começar, Igor, solta aquele recadinho. Como sempre, né galera? Curte, compartilha, quem gosta, quem não gosta, fala pros amigos, ajuda os gêmeos, os pretinhos. Hoje nós vamos falar com ele, o monstro da roça que tem uma história incrível. E pra começar, da roça, obrigado pela presença. Mas antes de começar qualquer coisa, deixa suas redes sociais. Opa, primeiro antes das redes sociais aí eu quero agradecer o convite, dizer que eu fico muito feliz em poder estar aqui, participar e poder de alguma forma contribuir aí com todos. Nas redes sociais lá eu vou falar as da empresa, né? As da empresa você pode entrar lá no Instagram, Ideias da Roça, no Facebook somos o Móveis da Roça. Tem que precisar de banquinho que vira mesa, dá um pulinho lá que a gente ajeita. É isso aí. E para começar, uma pergunta que é clichê aqui do canal. Quem é o Fernando da Roça? Fernando da Roça. Fernando da Roça é o pai, ele é o churrasqueiro da galera, o amigo de todos, o cara pra cima, pra frente, que sempre está disposto a agregar e em passar pra galera que é possível. Um cara de uma história humilde, de uma família simples e que corre atrás dos seus sonhos. E que sempre acredita nas pessoas e não nos produtos, não nas empresas. O da roça é o da roça que acredita nas pessoas. E conta pra gente aí, como que foi esse início aí? Porque às vezes principalmente quem vai assistir nosso canal, acha que o empreendedor, né? Você é empreendedor, você passou de empreendedor a empresário. E muitas vezes as pessoas acham que é fácil essa transição, né? E aí explica pra gente aí quais foram os caminhos percorridos aí para você chegar. Como foi o começo, né? Que vem lá de trás, a gente tem uma bagagem, a gente começou cedo, eu não sei você se começou cedo, mas antes de você começar, a gente conhece o da Roça através do nosso irmão André Geninho, que já esteve aqui, assiste lá o vídeo no canal que também tá incrível. Abraço, Geninho! Senão ele bate na gente. Bravo! Então, o começo, tudo começa por um sonho, né? Então você começa a enxergar, a nossa origem às vezes um pouco mais humilde, você não consegue enxergar algumas coisas que a vida tem para oferecer. Então, antes de enxergar, você precisa acreditar. Eu costumo dizer que eu sou movido pelo que eu sinto, não pelo que eu vejo. Então, o começo é assim, você sonha, você acredita, começa a correr atrás, começa a acreditar. E aí uma segunda parte disso tudo é o posicionamento, porque a partir do momento que você começa a realizar, você começa a perceber que não é tudo tão simples quanto você imagina. E aí começam a aparecer as dificuldades. E é nessa hora que você tem que estar posicionado com você mesmo. Se você vai transpor essas dificuldades ou se você vai fazer o que 99% das pessoas fazem. Se na hora do choque, se na hora que você der de frente com você mesmo e o universo estiver conspirando contra você, naquele momento, o que você vai fazer? Você vai seguir adiante ou você vai recuar, vai dar ouvido a todos que estão falando que é difícil, que pode não dar certo? Então eu acho que a crença e o posicionamento, esse é o começo de tudo, é onde a gente consegue começar a trilhar esse caminho aí e ir embora. Então a história começa assim, né? Com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muita gente dizendo que não vai dar certo. E aí você vai transpondo suas dificuldades, seus desafios e vai caminhando. Eu já tive oportunidades, a coisa que eu mais odeio na minha vida é a zona de conforto, né? Já tive algumas oportunidades onde eu estava sendo muito bem remunerado, em uma empresa multinacional e ganhando um ótimo salário. E aí resolvi viver meu sonho. E muitas pessoas, pô, não faz isso, você tá bem empregado, isso e aquilo. E aí eu deixei de ouvir todo mundo e fui seguir o meu sonho, só que nessa eu quebrei a cara. E esse é um momento muito difícil, que é o momento que você encontra com você mesmo e fala, caramba, será que a galera toda estava certa e eu estava errado? Só que nessa hora você continua, você transpõe o seu desafio, você continua lutando e aí você vai alçando caminhos maiores, entendeu? Sim. É mais ou menos isso. E aí, você foge um pouco da manada, né? Que a maioria das pessoas, elas seguem uma direção só. Aquele que vem do sentido ao contrário, sempre tem aquela rejeição. Mas é observar mesmo e seguir o caminho, né? Porque nós seres humanos, não somos nada mais do que uma linha de produção, né? Então você nasce com a crença, você está numa cultura onde a crença é você cresce, você estuda, você trabalha, você casa, você tem filhos e você morre. E existe algumas pessoas que fogem dessa linha de produção.
Eu quero mais do que simplesmente viver. Eu quero ir além. Eu não quero trabalhar para pagar conta, eu não quero trabalhar para cumprir com os meus compromissos mensais. Eu quero mais que isso. Eu quero trabalhar para mudar a vida dos meus funcionários, para mudar a vida da minha família, para dar uma estrutura melhor para os meus filhos. Então acho que a diferença é essa, entendeu? Tem que ter essa diferença, né? É o pessoal que sai da linha de produção. É o que eu falo para as pessoas que tem muito medo de iniciar um negócio. Engraçado que é um bate-papo que ele vem muito a calhar, que eu tive um trabalho com uma pessoa semana passada e ela está há muito tempo na área e ela tem medo. E aí eu queria que você falasse um pouco da questão do medo. Você sentiu medo de seguir esse diferente, das pessoas não acreditarem, que foi você que falou? Outra pergunta já em cima dessa, se é você, tem mais irmãos, como que é? Isso, sou eu, nossa família sou eu e mais 2 irmãos e uma irmã, somos em 4. Então assim, sobre o medo, você pode usar ele em seu favor ou contra você. Então, por exemplo, o medo ele existe, mas quando a gente volta para o assunto posicionamento, se você está posicionado, você consegue ultrapassar o medo e usá-lo ao seu favor. Por exemplo, em muitas situações que muitas outras pessoas teriam medo de avançar, teriam medo de repetir os mesmos erros, são situações onde a gente prefere avançar e dar outra oportunidade, porque eu posso errar com você, mas eu posso acertar com ele. E eu não posso usar esse erro com você para me travar para o resto da vida e falar não. Observar onde foi o erro e nada é fácil. Assim, costumo sempre dizer que eu sou apaixonado por pessoas que erram, mas eu admito erros diferentes. Você pode errar 1 milhão de vezes, que sejam 1000 erros diferentes. Errar o mesmo erro passa a ser burrice, né? Mas quem não erra não cresce, não avança. Você não consegue ouvir uma história de uma pessoa que progrediu sem errar. Então, quando a gente tem a consciência disso tudo, a gente consegue usar o erro a nosso favor e não contra nós, entendeu? Então, para você aí que tem um pouco de medo de errar, não tem esse medo, porque o erro ele faz parte de todo o processo, de todo o desafio, e é errando que você vai conseguir acertar aí uma hora, e na hora que a chave vira, aí o negócio fica bom, entendeu? E vai com medo mesmo, né? Às vezes, né? Vai com medo, você tá posicionado, porque muitas vezes você pensa assim, porra, o que eu vou fazer? Tá todo mundo falando, mas eu tô posicionado, eu vou admitir o erro, eu vou encarar essa situação onde eu tenho que recuar e fazer de uma outra forma. Mas eu vou ultrapassar esse obstáculo, porque se você fica colocando medo, você vai voltar, vai falar, pô, então eu vou ser CLT de novo, eu vou trabalhar registrado de novo. Então você tem que assumir alguns riscos, tem que errar e tem que assumir essa postura. Se posicionar como empresário. Empresário não é você, eu vou sair daqui, eu vou abrir meu restaurante, vai ser tudo mil maravilhas. Não vai ser. Um dia será, mas até chegar esse dia, você tem que sofrer com seus erros, com as suas teimosias. O nome que eu mais levei na vida foi de teimoso. Mas foi esse nome. Hoje, se alguém fala assim, porra, da Roça, você é teimoso, eu falo, porra, eu tô no caminho certo. Porque você teima, você ouvir conselho de uma pessoa que... Você acredita no que você está proposto a fazer, né? Sim, e às vezes você recebe muito conselho, cara, de pessoa que nunca construiu nada. E isso incomoda, então você olha lá, o cara tá lá, porra, mas não faz isso, aí você olha pro cara, pô, mas o que esse cara fez? O que esse cara construiu? Então se apoiar, conselho é muito bom sim, mas entenda quem tá te dando conselho, o que essa pessoa já construiu, se ela tem propriedade para te dar esse conselho, se ela tem base para te dar esse conselho, se não passa de blá blá blá, entendeu? E aí voltando nessa parada do erro, é bem legal bater nessa tecla aí, porque antes de construir isso aqui, você teve outros negócios, e como a gente tá falando da questão do erro, conta um pouquinho pra gente aí. Eu sei que você já teve ali um negócio de hot dog. Sim, opa. Né? Eu vi um... Lan House. Esse foi um bate-papo que a gente teve já. E detalhe, galera, um churrasco. esse cara aqui, ele é gente da gente, o cara é da quebrada. Opa! Mora aqui próximo da Vila Piauí. Você nasceu gente no da São gente. José, né? Fui nascido e criado na Vila dos Remédios, e aí passei muitos anos morando aqui em cima também, na Vila Airosa, perto da Vila de São José, Osasco. Vale muito bem frisar isso aqui, ó. Então, puta exemplo, e agora vamos falar aí dessas... Só não jogou bola, né? Rapaz, jogava demais, rapaz. O cara fala que joga, mas vou fazer uma pergunta pra ele. Quem me viu assim, cara? Você conheceu o João Carlos? João Carlos, meu pai, pô. Meu pai chama João Carlos. Meu pai chama João Carlos. Um beijo, pai.
Então, a gente vai errar, né? Eu tinha um objetivo, assim, lá atrás eu tinha um objetivo muito claro na minha vida. Eu precisava transformar vidas. Mas eu não coloquei na minha cabeça assim, poxa, eu vou ter um restaurante, ou eu vou abrir um bar, ou eu vou vender lan house, ou cachorro quente. O posicionamento é esse, eu vou mudar minha vida e eu vou transformar a vida de pessoas que estejam perto de mim. Então, perante essa condição, eu tinha um plano, mas eu não sabia como executar. E mesmo sem enxergar o fim da escada, eu resolvi subir o primeiro degrau. E aí a gente veio, por exemplo, eu lembro quando eu tinha 10, 12 anos de idade, eu não gostava de... Minha mãe vendia Cândida, produto de limpeza, e eu não gostava de ir no carro com ela, gritando, olha Cândida e tal. Eu preferia ter alguns clientezinhos, eu pegava a bicicleta e ia entregar. E essa foi a minha primeira visão, assim, de falar, porra, o cara não gostava de ser empregado, ele gostava de ter o negócio dele. E desse jeito veio indo. Aí eu tive a oportunidade, com a ajuda do meu sogro, muito parceiro também, cara. Eu comprei uma Towner dele para vender cachorro quente lá na frente da Uninove. Mas foi uma Towner que eu comprei meio fiado, nem lembro se eu acabei de pagar já ainda. Ô, seu Grão, calma aí, Dan. Tá ligado que as coisas estão melhorando. Manda um abraço pra ele aí. Um abraço, Dan. E aí, cara, eu fazia promoção numa agência ali, a HVA, que tinha na Francisco Matarazzo. Conheci. Os amigos nossos trabalhavam lá. Né? E aí eu descobri que ia abrir uma faculdade na frente, que hoje lá é a Uninove, né? E aí eu falei, vou pegar essa Towner aí e vou vender cachorro quente lá. E aí a gente começou, cara, e no começo foi muito difícil, porque tinha muita gente, né? Muito caro, eu não era inserido nesse contexto. Então peguei a Towner, coloquei um carrinho lá dentro da Towner e fui lá pra frente. E aí eu lembro que todo mundo mandou eu ir lá pra baixo, mas quando sua energia é boa, cara, eu lembro que tava cheio de tapume. Isso foi em 1999. Quando a sua energia é boa, cara, quando tiraram os tapumes assim da faculdade, eu tava na escadaria, sabe? Na escadaria onde a galera desce. E aí começou, e aí eu com o meu jeitão de acreditar, gostar e ser apaixonado por pessoas, eu consegui trazer muita gente pra perto de mim, consegui fazer muita amizade. Então o cara do network, né? Então tinha semana lá, tinha dia que a gente vendia, cara, coisa de 1.500 cachorro-quente. E aí meu sogro, que foi o principal financiador, já estava trampando para mim. Trabalhava eu, meu sogro, minha sogra, minha esposa, meu irmão, minha cunhada, todo mundo ia ajudar. E a gente vendia muito. E aí com esse sucesso todo, tinha uma garagem ali na frente, que era bem pequenininha e tal, a gente cismou que podia ser ali. Que a gente podia abrir uma lanchonete e tal, e assim foi. Só que aí no final das contas, essa lanchonete a gente não conseguiu mexer com regularização. Tinha sexta-feira lá que a gente vendia 40 caixas de cerveja. Pra galera da faculdade. Né, galera da faculdade vai estudar, hein, meu? Porque eu lembro que vocês vão tomar cana. Vai estudar. Esse povo da faculdade é terrível, cara. Gostava de cerveja e truco. E aí, por vários fatores, por lá não dá pra legalizar, não tinha como tirar alvará, essas coisas, a gente acabou saindo de lá. Aí saí de lá, cara, fui tentar vender marmitex. E aí na cozinha de casa, tal, eu sempre tive uma coisa assim que tem até a ver com organização financeira, né? Eu sempre tive autonomia de construir mundos. Tudo que eu fazia ficava, até hoje é meio assim, né? Tudo que eu faço fica grande muito rápido. Grande. E só que aí quando fica gigante, eu perco a mão, perco a administração, financeira, né? Compras, financeiro, administrativo, RH, jurídico. Então eu tenho essa dificuldade. E aí as marmitas começaram a dar certo, aí ficou grande e tal, tava dentro da cozinha de casa, não tinha o que fazer. Foi quando um amigo meu falou, você tem que ser vendedor, aí fui vender no varejo, trabalhei lá no Ponto Frio, comecei atendendo lista de casamento, e aí depois, bem rápido, virei vendedor de informática, consegui competir com os maiores vendedores. Pequeno detalhe, qual a sua formação? Pra galera. Vou jogando limpo, falando a real. Eu fiz Mobral, entrei burro, saí animal. Aqui não tem, né? Eu tenho a 7ª série. Tocou no ponto chave. Que às vezes o estudo, ele é importante, claro, hoje é fundamental, mas, aqui, ó, um exemplo de persistência, né? Resiliência, perseverança, planejamento, teimosia. Então, assim, o que eu acho que hoje, assim, até para contratar nas nossas empresas, que hoje eu tenho mais de uma, eu costumo analisar 2 quesitos.
se os olhos brilham e se o sangue corre na veia. Então o olho precisa brilhar para trabalhar comigo, porque meu olho sempre brilhou e ainda brilha quando eu falo de novos negócios, de novas possibilidades. Então eu acho que mais do que estudo, você tem que ter vontade de fazer alguma coisa. Você tem que sair da casinha, sair da caixinha. Não adianta você descobrir um mundo inteiro de informação lá fora, com cursos, com faculdade, é óbvio que isso é muito importante, mas se você ainda não descobriu quem é você mesmo, entendeu? O que você quer da vida, o que você quer para você, se os seus sonhos transformam a vida de outros, se você pensa em mudar você ou se você pensa em mudar o mundo. Porque se você pensar em mudar o mundo, assim, conta de 2 mais 2, a sua vida muda. Então a melhor forma de pensar em você sempre é pensar nos outros. E ficar atento a tudo, né? É óbvio. Depois eu tenho a 7ª série, mas eu fiz muitos cursos de internet, de varejo, de tudo, enfim. Aí aconteceu que eu estava nesse trabalho aí, eu fui um dos melhores vendedores de informática e aquela loja do Ponto Frio, ela era muito grande. Então lá era dividido por setores. Tinha informática, portáteis, telefonia, linha branca, linha marrom. E o setor que mais vendia era linha branca, que é geladeira, fogão, micro-ondas, essas coisas, né? E aí eu lembro que lá, cara, o meu salário era parecido e às vezes muito maior do que muitos vendedores da linha branca. Eu vendendo informática, isso em 2003. E aí eu comecei a vender informática, entendi que aquilo podia ser um bom negócio, falei, vou vender computador. Tá chegando agora a era da internet aí, resolvi sair do Ponto Frio para vender computador. E aí lá fora eu descobri que as coisas não iam ser simples. E que eu estava disputando com gigantes. Então eu pensei, como que eu vou disputar agora com Ponto Frio, com Magazine Luiza, com Extra Eletro? Como é que eu vou fazer todas essas coisas? Então eu resolvi mudar o ramo, tirar aquela referência que o cliente tem sobre compra. Então, por exemplo, ao invés de vender computadores, eu passei a vender lan house. Então, em vez de eu vender um computador, eu vendia o computador com software de gerenciamento, com móveis, com cadeira. E isso deu muito certo. Eu anunciava na época naquelas comunidades do Orkut ainda, e eu fui entregar, fui para Brasília, fui para Salvador, fui para muitos lugares. Por quê? Porque eu tinha vontade, essa mesma vontade que eu tenho hoje, de desbravar, de descobrir, de entender. E aí a Lan House foi bem por um tempo, e aí acontece que num determinado momento aquilo tudo se perdeu. Eu lembro que eu estava trabalhando muito, mas eu achava que eu teria que ganhar muito mais, mas algo estava errado. E aí teve um amigo meu, Mascote, abraço Mascote, sangue bom. E aí ele falou assim, poxa, eu tô trabalhando numa multinacional aí, vendendo carro importado, e lá eu ganho... Ele tava ganhando, eu acho que na época eu ganhava 5 mil reais e ele ganhava 8 vendendo carro. Falei, aqui eu anuncio, eu compro, eu vendo, eu faço tudo e tô ganhando 5. Me arrumo um trabalho lá. Fui para essa multinacional. Lá nessa multinacional eu comecei vendendo carro usado, depois fui vender carro novo, virei supervisor, gerente e diretor. Foi quando eu saí de lá, ganhando um puta de um salário, eu acho que isso aí foi em 2010 mais ou menos. Eu saí de lá na época ganhando 18 mil reais, é um salário gigantesco, você sempre teve essa facilidade de lidar com pessoas, né, cara? Porque acho que na sua carreira, assim, independente na área empreendedora como na área CLT, você tem muita facilidade em lidar com pessoas, né? Sim. E acho que isso é o diferencial para quem hoje tem um comércio ou quer viver de vender algo, né? Você precisa entender e saber de gostar, né? De lidar com pessoas, que é o seu foco, né? Sempre unir, e acho que foi isso que... É a empatia, né? Porque eu acho que assim, eu acho que não existe vendedor. Eu acho que existe o solucionador de problema, o curador de dores. Porque se o cara for comprar um computador, ele tem uma dor. A gente está na era digital, então eu tenho que entender o que motiva aquele cara a comprar. Então, por exemplo, eu já tive oportunidades de vender um carro para um cliente e todos os vendedores odiavam quando o cliente chegava com a criança. E eu já tive oportunidade de vender um carro para o pai e para a mãe mostrando o carro para a criança. Porque todo mundo fala, a criança atrapalha e tal. Se ela atrapalha, eu vou mostrar o carro para a criança. O pai e a mãe dela tá vendo. E tá vendo o carinho que eu tô tendo. Ali você já fez a venda. Ali você fez a venda. Então você mostra onde é o airbag, a criança adora. A criança adora carro, aí você vai pela criança.
Tem uma frase que diz que se você quiser alcançar o bolso, o caminho é o coração. Porque se você for direto com a mão no bolso, você toma um tapa e você não pega. Agora, se você for pelo coração, você consegue desarmar o cara e tal, e coisa que ninguém faz, uma coisa tão simples, né? Dar uma atenção para uma criança, quando você tem esse diferencial para o cara, é aquilo que vale milhões. É aquilo que fecha a venda, porque aquele carro que estava lá na hora, ele tinha pelo menos em mais 50, 60 concessionárias ali a 20, 30 quilômetros dele. E às vezes você pode ter o melhor produto, mas não ter o melhor atendimento. E aí... E o atendimento é tudo. É tudo. E é enxergar as oportunidades, porque a gente tem filho, você tem filho. Cara, tratou bem meu filho, me ganhou. Quem dá mel aos meus filhos, a minha boca adoça, né? Exatamente. Então é isso é em várias situações. Então você não tem que... Eu tinha concorrência do lado, né? Então a minha concorrência, isso é um segredo de venda assim muito grande também. É você saber quem é o seu concorrente e saber que em algumas situações você pode estar atrás do seu concorrente. Ele pode estar dando mais vantagem que você, mas você precisa entender. Por exemplo, meu carro... Ele era importado, ele não tinha comercial na TV e o carro do concorrente estava na TV toda hora, com 5 anos de garantia, meu carro tinha 3 anos. E aí eu entendi que aquela garantia, o cara de 6 em 6 meses tinha que pagar uma taxa de R$ 800 para ter aquela garantia. Eu entendi que aquele carro era a gasolina, enquanto o meu na época era flex. Eu entendi que a traseira daquele outro carro era linda, mas a minha frente era muito mais futurística que a do carro. Então você conhecer o seu concorrente não para deplorá-lo, porque eu passava isso para os meus clientes. Eu falava assim, ó, o carro do meu concorrente é incrível, a garantia dele é sim de 5 anos. Mas olha, esse aqui é o manual de garantia dele. O carro dele é a gasolina, vai passar flex daqui 2 anos. Sabe quanto vai desvalorizar? O meu já é flex. E aí sim, você vai... Então você não pode chegar, porque o cliente não é idiota, o cliente sabe o que ele quer, e ele chega na sua mesa falando assim, esse cara quer me enganar. E quando você não engana ele, quando você começa a conversa com a verdade, você já desarma ele. Ele fala, pô, aqui eu posso... Então são algumas... Não são nem técnicas de venda, né? São técnicas de reciprocidade, de empatia, de você poder se colocar no lugar do cara e entender o que ele está procurando. Literalmente fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você, né? Exato. E aí a diferença de colocar o cara no carro, fazer um test drive, isso tudo... deixava o cara se sentindo não um cliente, mas um cara que estava sendo bem-vindo ali, que ia ser de fato bem atendido, entendeu? E é muito louco você falar isso, porque isso que ele falou, você coloca na sua vida. E faça não só no seu negócio, na sua vida pessoal, com pessoas. Eu também sou um cara assim que, eu acredito muito em pessoas. Eu acho que o nosso país ele pode mudar assim absurdamente. Sim. Só que todo mundo tem que fazer o seu papel. A gente tem que parar de ficar com essas crenças que não dá, porque o país não vai... Dá, cara. Se cada um levantar a sua bandeira e for pra cima e falar, não, eu vou ajudar de alguma forma, é possível, cara. É isso. E, assim, muito importante frisar a sua frase. Fazer a sua parte. Fazer a sua parte é muito importante. A gente está em tempo de eleição, então se o político X ganhar, minha vida não muda. Se o político Y ganhar, minha vida também não muda. Por quê? Porque eu dependo de mim. Eu dependo de fazer minha parte, começar ajudando meus amigos, minha família, as pessoas próximas. Então, se cada um entender assim, você vai entender que o país sempre vai andar, que tudo vai andar, e você não depende de político nenhum. Isso é cultural, uma cultura errada implantada na nossa cabeça. Você depende do seu posicionamento, você depende da sua forma de pensar, e mais do que isso, você depende da sua forma de agir. É isso. Cara, eu tenho visto bem esse assunto, quando a gente está em roda de amigos ou de pessoas mais velhas, que eu falo sobre isso. Cada um tem que fazer, tem que parar de falar e ficar esperando acontecer. Cara, vira um debate assim, que a galera vir pra cima armado. Não é, a gente tem que fazer. Cara, vamos fazer. As pessoas falam muito no que tem que fazer, mas não fazem, fica esperando. Não espera, vai pra cima, porque, cara, o homem lá em cima não dorme, ele tá vendo o que a gente tá fazendo. E continue, que tudo vai acontecer. E o universo conspira a favor, porque se você for para 4 anos atrás, para 8 anos atrás, para 12 anos atrás, em todas as outras eleições, essa mesma galera que estava discutindo lá semana passada, estava 12... A vida dos caras é isso, é viver esperando no outro e viver discutindo. Pode puxar a retrospectiva aí que a vida dessa galera não mudou, porque eles estão terceirizando a direção da vida deles em político, em empresas, em melhores, eles esqueceram deles mesmos, que eles são capazes de fazer por eles.
E é por isso que vive essa vida repetitiva e frustrada. Isso não é bom. E falando sobre isso, olha quanta coisa que ele já passou aqui que você pode fazer na sua vida, independente do que você faça, profissionalmente ou pessoal. Coloque em prática. Tem gente já entrando em contato com a gente no canal, falando que já transformou a vida por coisas que as pessoas têm falado. E a gente e até mais ajudado no trabalho, cara. A pessoa que às vezes não é empreendedora, mas ela entendeu que ela pode ser empreendedora dentro do trabalho dela. Olha isso. E o canal ajudou essa pessoa a desenvolver um método de trabalho diferente dentro do trabalho dela. Isso pra gente está sendo sensacional. Porque eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Acredito que você tem bastante funcionários, porque você tem várias empresas. Sim. O que eu falo para as pessoas é trabalhar e ser apaixonado por onde você trabalha, porque você como dono, você tá de olho naquele cara que é proativo. Sim. E não a pessoa que tá lá ficar falando, puta, tô de saco cheio, tenho aqui todo dia fazer esse serviço. Não, cara, faça porque tem alguém de olho. E acontece isso, da Roça, com vocês lá? Então, eu tenho assim, eu essa sempre... sensibilidade, né, de observar. De observar e assim, cara, de verdade, como eu disse desde o começo, né, eu sou apaixonado por pessoas, então a gente sempre está em dívida com alguma situação, com alguma coisa, a gente não enxerga tudo, algo passa batido. Mas o que a gente pode fazer, a gente faz. E hoje eu sou empreendedor, mas eu já fui funcionário. Eu ganhei nessa multinacional aí um ano um prêmio como melhor vendedor do ano e no outro como melhor gerente do ano, porque eu fazia com muito amor. Porque assim, de verdade, cara, você está se desgastando, você está envelhecendo aos poucos, você está acabando com a sua vida, com a sua saúde mental. Você já pensou se eu tô aqui com os meninos conversando sem gostar de estar aqui? Sem ter um carinho pelos caras? Sem tipo falar, porra, é uma recíproca verdadeira, o que eu precisar dos caras, os caras estão aqui e a gente sabe... Porque não faz sentido, cara, isso é falsidade, isso é mentira e a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Então seja verdadeiro. Você que está aí no seu emprego que não está contente, ao invés de ficar olhando o que o seu patrão ou o seu chefe pode fazer por você, pensa no que você pode fazer por ele, naquele pouquinho a mais que você pode fazer por ele, que talvez mudaria toda a atitude dele com você. Então pensa primeiro em você, puxa essa responsabilidade. E se de repente você começa a se doar e começa a fazer algo mais e se apaixonar pelo trabalho, e esse cara não te reconhece, aí ok, você tá certo. Aí você tá certo, o cara não vale nada, mas você fez a sua parte. E aí tá na hora você de fez a sua outro, parte, né? e vai para o outro, vai para o próximo. E entenda que você não perdeu, você aprendeu. Eu falo que emprego, às vezes, é um estudo. Se você consegue virar a chavinha e entender, cara, eu tô indo lá todo dia, só que eu tô aprendendo a montar, eu tô aprendendo a embalar. E isso ele pode passar de uma outra forma para outra pessoa. E ele pode descobrir uma coisa, a gente passa o tempo inteiro aprendendo, olhando, observando. Eu tenho uma empresa digital da internet que não tem site, que não vende pelo site. A gente está numa luta agora para fazer o site rodar. Graças a Deus estamos conseguindo, mas é assim, é uma batalha diária. É como se eu estivesse no meu primeiro emprego de novo, porque eu estou tratando de um assunto que eu não conhecia. Então a gente sempre tem a oportunidade de enxergar novas situações, fazer o que outrora a gente não fazia, ou enxergar coisa que estava alheia à nossa visão. Então fique esperto, cara. Pega o limão e faz uma limonada. Aproveita a oportunidade que vocês têm de estar no lugar que vocês estão e usa isso a favor de vocês. Ao invés de sentar, ficar reclamando, ó céus, ó vida, o que eu ia fazer se eu fizesse alguma coisa, não faz, cara. Primeiro muda a sua atitude. E se mudando sua atitude, você ainda vê que naquele ambiente ninguém faz nada por você, vaza, porque aí o ambiente está errado também, existem muitas pessoas assim, mas faça a sua parte. Você fala assim, ó, porque aí vai passar um tempo, 6 meses, putz, sair daquela empresa, mas você nunca vai se arrepender de ter sido o melhor que você pôde ser lá, porque às vezes você está depois de 6 meses, está sem trampo, poxa, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito... Não, você fez e viu que lá não era para você, então mesmo você estando desempregado hoje, era melhor do que estar lá. Porque vai te aparecer coisas melhores, oportunidades melhores, e a sua hora vai chegar, porque você faz sua parte. Isso é muito importante. E é bacana de ouvir isso aí. Acredito que a maioria também, né, dos empresários aí, uma grande parte não tem essa visão, né, cara? E aí bate muito no que você falou. Faz o seu melhor até onde dá. Se você viu que não foi reconhecido,
aí pula e vai pra outra etapa da vida, né, mano? Porque às vezes você não fez sua parte, tá esperando, tá fazendo tudo igual e tá esperando algo diferente e não vai acontecer. Às vezes a pessoa também fica esperando o momento certo, cara. Eu vou esperar virar o ano, eu vou esperar passar as eleições, eu vou esperar não sei o quê. Para de esperar, cara. Defende o que você acredita. Porque se você você é o único representante do seu sonho na face da Terra, cara. Ninguém mais vai fazer se você não der o início, se você não começar. É fácil? Não é. Pular um muro dói, rala, sangra, machuca, quebra. Mas do outro lado do muro tem uma coisa assim incrível esperando por você, que só quem está do outro lado conhece. Não perca essa oportunidade, não se isente disso, não se acomode, não se esconda disso. Seja mais você. Acredite nos seus sonhos, é lógico, com coerência, escutando pessoas que têm propriedade, que têm envergadura profissional, envergadura moral para te dar conselho. Ouça esses conselhos. Dizem que você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Então, se você anda com 5 idiotas, você vai ser o 6º. E se você anda com 5 pessoas bem-sucedidas, pega essa pedrada aí, você vai ser o 6º. Agora eu deixo a pergunta para você aí. Com quem que você está andando? Quem que você está ouvindo? Quais conselhos você está acatando? E aí você faz sua média. Deixe de andar com pessoas negativas. Sempre pense positivo, cara. É uma coisa que eu prezo e falo para muitas das pessoas. Sempre que você for pedir conselho para alguém, ela te vê já com a negativa, você já sabe que essa é uma das amizades que tem que ser contornável. Você não precisa não ter, mas você sabe que é uma amizade que você pode passar, falar só um oi e segue o caminho. Segue o baile, Segue o isso baile. aí. É comum as pessoas de sucesso deixarem algumas pessoas para trás e aí essas pessoas falarem, pô, ele mudou tal. Mas é aquilo, né? Águia voa com águia, não voa com pardal. E aí, por mais que seja normal, essas pessoas não percebem que o seu sonho era maior, que você não estava naquela linha produção a qual você foi culturalmente educada a respeitar, e você estava fora daquilo. E não significa que você ame mais, nem menos, nem que você é metido, nem que você mudou. Significa simplesmente que você queria algo mais e não tinha um bando para andar com você. E você simplesmente migrou para outro bando, mas sempre que precisar estar ali, você vai estar e vai estar tentando puxar as pessoas para o seu bando, que é um bando onde vocês vão alçar voos muito mais altos. Que legal. Da Roça, eu tenho uma curiosidade. Quero saber... Cuidado, Como? eu respondo. Eu já falei que se você perguntar, eu vou Não, tem responder. coisa que não pode querer responder mesmo. Ele responde Eu tudo. sou desse, mano. Eu não ligo, Poxa, eu não gosto de fofoca, eu respondo na hora. Eu não sou baú, né? Eu não sou bom pra guardar as coisas. Como que surgiu o Móveis da Roça? É uma ideia sua? Como que foi? Eu tenho essa curiosidade, cara. Então, Móveis da Roça, vamos lá. Eu saí dessa multinacional e parti para o ramo imobiliário. Consegui ganhar uma grana nessa multinacional, tal, fui construir casa. E aí, cara, aquele velho defeito, né? Consigo construir um mundo, mas não consigo colocar esse mundo para rodar. Aí o que aconteceu? Construí muitas casas, acho que 120 casas populares. No começo foi um sucesso, só que eu não tinha, como eu não era inserido nesse lance de habitação, de imóvel, cresceu tudo muito rápido. E aí lá no final eu percebi que eu tinha feito alguns acordos errados. Você acha que o maior inimigo, pelo que eu estou observando o seu, foi você não ter esse lado financeiro aflorado em você? Não. Não? Não, esse eu acho que é um dos meus maiores aliados, porque assim, se eu tivesse algo financeiro, eu não teria esse comercial tão aflorado. Eu tô falando assim, esse lado da distribuição, de entender para onde vai cada coisa, para você se estruturar e uma coisa de repente não deu certo, fala, pô, eu tenho aqui minha reserva que me auxilia para mim ir para outra parada sem ter a preocupação de ter um capital de investimento. É que assim, por conta de você não ter estudo, não ter algumas referências mais práticas, ainda mais quando você tem pouca idade, tudo é mais complicado, né? Então assim, hoje eu acredito muito na sinergia, eu acredito muito no complemento de talentos. Então eu entendi que eu não vou conseguir, aliás, são pouquíssimos que conseguem ser bom em tudo. Não, sim, possível. E tanto é que a minha vida virou a chave mesmo quando eu adquiri uma sociedade no Móveis da Roça, que vieram meus 2 sócios, depois veio o Nino. Mas assim, nós somos completamente diferentes um do outro. A única coisa que a gente é igual é de
a gente gosta de se reunir, de juntar a galera, fazer churrasco, Sim. tomar uma. Nisso é o que a gente bate. Agora, profissionalmente falando, são 4 talentos diferentes. Então eu acredito Inclusive, muito... um vai estar aqui também no canal, né? O Dudu. O Dudu. Não posso falar um negócio que eu quero falar dele aqui. Um abraço, cabeça nua. Desculpa, Dudu, foi mal. Vai ter outro, você vai ter a sua vez, né? Então, o Dudu, cara, ele tem uma visão financeira, administrativa, e isso é o que me complementa, porque hoje eu olho para minha empresa, por exemplo, a gente tem lá Ideias da Roça, né, o Móveis da Roça, e tem a empresa das panelas de barros, que é o Segredo da Roça. Tem o meu irmão, que foi criado comigo, o Eduardo também, outro cabeça nua, modo de dizer, não pode ficar falando porque tá gravando, mas o do meu irmão tem talentos muito parecidos com o outro do meu sócio, porque eles são mais voltados para o lado de controle, análise. Então você vê, meu irmão foi nascido e criado, eu fiz 43, ele tem 41. E mesmo assim a gente foi ter uma empresa junto ano passado. Fazer uma propaganda aqui, né, pro Segredo da Roça aí, quem quiser entrar lá, panela de barro, aquela comida, panela de barro capixaba. Coisinha maravilhosa, Top. hein? Hoje a gente está muito feliz nessa empresa também, é uma empresa que eu tenho um carinho todo especial, porque eu tô com os meus 3 irmãos lá. Que bacana. Lá somos sócios eu, o Du, o Pio e a Ágata. E é uma empresa assim que me diz muito, porque o dinheiro e o poder, ele costuma separar pessoas, né? Ele costuma construir muros e não pontes. E no nosso caso, lá da nossa família, da nossa história, da nossa origem, eu poder estar ganhando grana hoje com os meus irmãos é algo que assim... Incrível, né? Tipo, zerei a vida, sabe? Da gente ver que a gente... Tá na plenitude, né, da vida. Cara, e ver assim, minha mãezinha lá, meu pai, tipo, a gente sente que eles têm orgulho da nossa história e a gente tem orgulho deles também. Porque então isso pra mim não tem dinheiro, sabe? Não tem dinheiro que pague você ver todo mundo na mesma pegada. É base familiar, né, mano? Você conseguir trazer essa base pra junto de você e construir algo, isso é extraordinário. Cara, isso né? assim é coisa que eu todo dia agradeço a Deus, porque é uma coisa que toca no coração. Aí transcende o dinheiro, transcende poder, qualquer coisa. É coisa de alma mesmo, de irmão, tá ligado? É louco. Então é isso. E voltando lá Volta, lá que agora eu do lembrei, eu já me emocionei. Não, Então, aí foi, vou tomar uma. Você começou a chorar aqui, eu sou chorando aí pra caramba. Vai chorar os 3 aqui até eu haja balde, hein? E aí, cara, o que aconteceu? Aí eu comecei a ter dificuldade lá nos imóveis, porque eu fiz alguns acordos errados, e com o tempo foi passando, e chegou essa fatura. Sim. Então, gastava-se muito, comprei alguns terrenos errados, e aí fora isso, começou raio de política, né? A culpa nunca foi da política, tá? Nunca foi da crise, nem de meus sócios, de ninguém. Tudo mérito meu e azar o meu, erro meu. Então, assim, mas naquele tempo teve muita denúncia de corrupção, aí aquela casinha que a gente vendia, construía, regularizava e recebia com 1 ano, começou a levar 1 ano e meio, 2, meu caixa foi ficando baixo. Aí eu fui falando, a coisa vai apertar, preciso fazer alguma coisa. E aí foi onde eu comecei a pesquisar produto. E eu vi esse produto, esse banco que vira mesa, ele é mais velho que andar pra trás, mano. Ele é muito velho, ele tem uns 50 anos, assim, você vê. E aí, só que aí eu entendi, eu falei, poxa, esse produto vende, cara. Eu vi por quê? Porque eu me identifiquei com o produto. Eu me identifico com o banco que vira mesa, eu me identifico com a panela de barro, eu me identifico essa parada com o nosso... que você fala de unir pessoas, de unir pessoas e de você falar, cara, antes de eu vender eu tenho que comprar. Então, para eu vender uma ideia, eu tenho que comprar ela antes. Não adianta fazer eu ir vender uma coisa que eu não comprei. E essa ideia eu comprei. E aí fui lá, tinha muitas pessoas, até hoje, né? Tem muitas pessoas que vende, que faz. E aí eu fui lá, peguei o banquinho, eu já tinha alguma familiaridade por conta das lan houses que eu anunciava no Orkut. Eu anunciava as casinhas também. E aí falei, vou pegar um banquinho desse. Fui lá em Minas lá, peguei um banquinho desse. Aí levei pro pessoal lá, falei assim, consegue fazer um banquinho desse aí? Consigo, tal, não sei o que, quanto fica? Pra gente fazer 200 peças, acho que ia gastar 36 mil reais. E eu não tinha essa grana pra gastar. Se perdesse, perdeu. E aí eu peguei e falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Invisto, não invisto? Aí eu fui lá, gravei o vídeo do produto e comecei a anunciar o produto e falava para todos os meus clientes, eu não tenho o produto para agora, encomenda para 30 dias, mas o senhor só paga quando receber o produto. Caraca. Isso foi uma sacada, cara. Não foi voluntária, tá? Foi meio assim, porque quando você tá diz que é no meio das crises que você enxerga oportunidades, né? Então, quando eu tava no meio dessa crise toda, você vai fazendo uma coisa, outra, você faz tanta que uma tem que dar certo. Sim.
E essa sacada do ato da entrega, cara, ela foi fantástica. Falei, já sei, vou fazer, vou vender primeiro, aí quando eu tiver com o pedido na mão, eu mando fazer, pago, recebo e fica tudo certo. Não fico devendo pra ninguém, tá tudo legal. E aí deu muito certo. Meu, com os anúncios rodando, na primeira semana tinha 80, 100 bancos vendidos. E aí você começa, faz parceria daqui, faz parceria dali. Essa ideia, ela já tem todos esses anos. Se você entrar no Mercado Livre aí, tem um projeto desse banco. Eles vendem até o projeto. Então eu costumo dizer que eu não inventei a roda, mas eu fiz ela girar mais rápido. Mais rápido. Sim. Por exemplo, você tem o seu negócio. Você copiou de alguém? Você tem o seu negócio, você copiou de alguém? Tudo que tem já existe, todo mundo copiou. Copia e aprimora, né? Exatamente. Agora você pode ser muito maior do que o seu mestre, que foi o primeiro que... Então é esse lance. E aí a gente foi fazendo, e até que o ano passado a gente resolveu abrir Ideias da Roça. Desculpa, o Segredo da Roça, que é a nossa empresa de panela de barro. Então a gente foi lá para o Espírito Santo, conseguiu algumas parcerias e hoje a gente tem, cara, muita panela de barro vendida, muita. São mais ou menos 2.000 kits de panela. No nosso kit vão 3 panelas, uma cumbuca, uma pimenteira, uma telha e um caldeirão. Isso é um kit. A gente vende 1.500, 2.000 kits desse. Que legal. Nossa. Então, assim, a galera mês. é pirada, isso mês. E assim, a galera é pirada, porque panela de barro. Fui eu que inventei panela de barro? Não, claro que não. Isso é do tempo do onça, então. Mas eu fiz a roda girar mais rápido. A gente conseguiu. A gente tem uma forma de trabalhar que a gente consegue fazer o cliente tocar no sonho dele. Falei com um senhorzinho aí, eu não sei se você conhece, o nome dele é Seu Domingos, há uns 2 domingos atrás. É o professor Domingos. É engraçado que eu tava conversando com o Seu Domingos e ele falou, eu tinha um sonho de ter uma panela de barro. Só que às vezes você vê, o cara só vê isso aí numa estrada, não sei onde, a gente não levou, vamos fazer? Vamos. E aí a gente tem hoje, sabe, a gente tem olaria, a gente tem parceiros, a gente leva a galera até a gente leva o produto até a galera. E é uma forma de venda que a gente tem. Fica uma dica incrível aí para vocês também. Aprendam a mexer, cara. Coloquem suas ideias. Se ela ficar só com vocês, ela só vai ser uma ideia e uma ideia de merda nenhuma, entendeu? Então, coloca a ideia de vocês pro mundo. Porque pode ser que num dado momento essa ideia, é mais ou menos tal, mas se você colocar outros, cara, puta, essa ideia é boa. Agora, você nunca vai validar se você deixar ela guardada dentro de você. E com tudo isso que a gente conseguiu colocar as panelas, a gente faz o nosso produto hoje através de mídias sociais. Não é o cliente que busca o nosso produto, é o nosso produto que busca o cliente dele através de direcionamento, de mídia. Então você está lá no banheiro, 2 horas da manhã, deu aquela dorzinha de barriga, você vai olhar no seu celular, você vai ver panela de barro, você vai ver banco que vira mesa, você vai ver banco kids. Por quê? A gente entendeu que existe um público que gosta disso e fez o produto chegar até esse público. Aí gera a condição do ato da entrega, disso, daquilo, e você consegue crescer e escalar seu negócio, entendeu? É o que eu falo para as pessoas. Se posicionar nas redes sociais. Não tenha vergonha. Usar de maneira correta. Orgulho. Eu tenho vergonha de colocar uma pulseirinha para vender. Coloque, tente. Você acredita no produto, tenta validar ele. Mas se você ficar só guardado para você, não vai adiantar de nada. É ou não é, Dalton? Se Deus não teve vergonha de você e te deu a oportunidade de estar aqui no mundo, como que você tem vergonha de você? É posicionamento. Deus te fez para construir montanhas, construir pirâmides, construir mundos. Aí você vai... Até quando? Será que você vai levar essa vergonha, esse medo para o caixão e não viver essa oportunidade que Deus te deu de estar aqui? Quantas não precisavam dessa oportunidade? Sai da casinha, se destranque, se reconheça, olhe para o espelho e pergunte quem você é e o que você quer. E aí começa a realizar, não existe vergonha, cara. Que vergonha. E é bem legal isso, a questão da rede social, né, cara? As pessoas... Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Olha lá. Rede social, cara, a gente vive disso. Vive disso. É uma ferramenta extremamente importante, mas sabendo usar ela corretamente, né, cara? Hoje muita gente tá desempregada aí, mas é que nem o Alan falou, você tem uma pulseirinha lá que você não usa, você tem uma roupa, põe lá, anuncia. Tem vergonha de aparecer no vídeo? Faz foto. Cara, mas usa corretamente. Às vezes não fica usando aí por coisas banais, que não vai te trazer nada, não vai trazer resultado nenhum. Sim, redes sociais, e uma coisa que eu falo muito aqui, não sei se você tem o hábito, mas isso faz parte da minha vida, que é o hábito da leitura. Eu, na pandemia,
eu criei a minha mentoria. Através de que eu também não tenho faculdade. Só que eu li vários livros do que eu gosto, que é gestão, gerenciar pessoas, organização, falo de finanças. Mas eu li 5 livros de um cara pica, desculpe o linguajar, sigo pessoas no YouTube, fiz cursos, comprei cursos dessas pessoas e me especializei. Eu falo que eu sou bom no que eu faço, porque eu gosto do que eu faço. É isso. E você vê tanta gente aí, né, com celular de 5 mil reais na mão, 3 mil reais na mão, fazendo post. Essa mesma pessoa que fala que tem vergonha de postar uma pulseirinha, alguma coisa, ela tá lá na balada, tomando uma, postando tudo. Usa pro bem, meu, se liga. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho que tá aí na sua mão para você construir pontes que te levam até o infinito. E de repente você tá fazendo um comentário numa fofoca, numa coluna de fofoca, ou num vídeo que não agrega em nada no Face, no YouTube ou em qualquer lugar. Usa para trabalhar, cara. Isso aqui é uma ferramenta que pode te levar para mundos que você jamais imaginou conhecer. Então essa é uma dica aí sobre celular. Saiba usar. E se você fala que eu não tenho dinheiro para começar, tá disposto a vender esse celular e começar? É possível. Não existe. Quem quer arruma um jeito, né? Quem não quer arruma uma desculpa. Então, se você quiser, você vai começar, de um jeito ou de outro, pedindo ajuda para alguém. Agora você tem que estar posicionado, é o papo do começo da conversa aqui. Você tem que estar posicionado, porque não vai ser fácil. Agora você tem que honrar seus compromissos, você tem que fazer sua palavra valer alguma coisa. Escolha gera renúncia. Quando eu escolhi ser empresário e transformar vidas, eu me vi em algum momento precisando de grana para pagar a dívida em banco, eu me vi chorando na frente de um espelho, achando que todos... cogitando, né? Achando não, mas me questionando, será que estão todos certos e eu errado? Então você precisa de posicionamento para se transformar, para pedir ajuda, para fazer a sua ideia valer a pena. E não se preocupem se sua ideia não for boa, porque às vezes ela é boa para você e não é boa para o resto do mundo. Acha outra ideia, acha outras possibilidades. Você vai conseguir achar, não desista de primeira. Seja o melhor empresário, ou o melhor empregado, ou o melhor vendedor, ou o melhor qualquer coisa, mas seja o melhor alguma coisa. Não fica aí sendo espectador do mundo, analista da vida alheia, comentarista do cotidiano, desses que ficam toda hora dizendo do que seria se você fizesse alguma coisa e você nunca faz nada. Você sempre está aí nas mesmas baladas da semana passada, com as mesmas pessoas, conversando dos mesmos assuntos, enquanto quem está lá ralando, trabalhando, se esforçando, sangrando, se sacrificando, vai conhecer lugares que você jamais conhecerá. Faça igual essas pessoas, trabalhem, acreditem, sonhem, tentem, façam, errem, falhem, mas não se omitam. Essa é a dica de milhões, como dizem, né? Vou te falar uma coisa, era a pergunta que eu falo, deixa uma mensagem, a mensagem tá aí, eu não preciso nem pedir mais. Da Roça, cara, bate-papo incrível. Se você tiver mais alguma coisa para falar, é todo seu aqui, mas eu acho que a gente está entregando um conteúdo aqui maravilhoso. Quanta coisa, cara. É uma honra pra mim, saber dessa sua história mim. E você tá aqui com a gente contando, compartilhando aí com a galera que dando vai essa moral pros gêmeos. E galera, segue aí, divulga esse vídeo para mais gente, porque isso aqui é uma virada de chave. Tenho certeza que muita gente vai pegar isso aqui, vai colocar na vida e vai colher frutos. Entender que nada é fácil, né, cara? Não é. Puta história aqui, quantas Quantas coisas não deu certo. Fora as que eu não lembro. Mano, fora as que não lembra. E quanta mensagem bacana, cara. E você que tem um sonho, não desiste. Vai pra cima. Às vezes mensura o quanto, até onde você pode chegar. E, mano, prazerzaço. Um monstro. Prazer todo meu. Mano, que honra. Muito legal mesmo. Tem mais alguma coisa pra deixar aí pra galera? Então, cuidem com quem vocês andam, com quem vocês falam, cuidem com as mídias que vocês consomem, cuidem de tudo isso, porque isso é que vai determinar quem vocês realmente serão. Então, olhem ao lado, prestem atenção nas pessoas, quais são as mensagens que elas estão trazendo, quais são os tipos de mídia que vocês estão consumindo, porque é através disso que o seu futuro vai se determinar, que você vai construir o seu futuro. Se for uma coisa nada a ver com pessoas nada a ver, seu futuro é nada a ver. A notícia boa
é que vocês podem mudar a todo momento, qualquer momento. Se vocês perceberem que tem algo errado com as pessoas que vocês andam, com as mensagens que vocês ouvem, vocês podem mudar a hora que vocês quiserem. Tá na mão de vocês. Méritos seus ou azar de vocês, caso dê tudo errado. Tá tudo, você é o piloto da sua vida. É esse recado. E fala aí, ô da Roça, pra finalizar, tá rolando uma parada no site lá, né? Entrega. Ah, Pra todo o Brasil? não, é isso. Isso aí é lá no Móveis da Roça. Banquinho que vira mesa com frete grátis Se liga aí, e galera. almofada grátis. Outro desafio da nossa empresa, hein? Primeira vez que a gente está abrindo a empresa pro Brasil. Pra gente tá sendo um desafio. Quem segue a gente lá a gente tem quase 800 mil seguidores entre Facebook, Instagram. Então quem conhece a gente sabe que a gente trabalhava com ato da entrega. O ato da entrega, ele mudou a história da minha vida, a história da empresa, ele fez muita coisa boa. Só que chegou um momento que ele travou. E é esse momento que eu estou partindo para o site e para o digital. Quem segue a gente lá há algum tempo sabe que a gente só trabalhava com São Paulo, Rio, Campinas, Sorocaba, Litoral Sul. E hoje a nossa empresa está aberta para o Brasil, Que com maravilha. frete grátis para todo o Brasil. Olha que incrível. E com almofadas grátis. Se quiser dar um pulinho lá, dar uma conferida, é www.móveisdarroça.com.br. É isso É aí. isso aí. É isso. Ficamos por aqui. Porra, que honra, Que irmão. isso? Muito bom. Mais Show uma de bola. entrevista sensacional com Da o nosso hora. parceirão. Adorei. Felicidade, Da sucesso hora. sempre, meu amigo. Saúde. Estamos ficando por aqui. E é aquilo, pessoal. Curte, compartilha, fala pros amigos. Quem gosta, quem não gosta, ajuda os gêmeos e vamos embora. Só vem, Só vem. Beijo pro gordo. Ei!